Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer comigo uma necessaire super fofinha. Vocês vão precisar aqui, eu vou usar o sintético doll estampado, mas vocês já sabem que podem usar o material que estiver à disposição de vocês. Esse sintético tem 32 centímetros por 30, tá? Apenas 2 centímetros de diferença para dar um retângulo. Vocês vão precisar também de um material para forro do mesmo tamanho do sintético. Aqui eu tô usando um nylon emborrachado, tá? 25 a 30 centímetros de alça. Ó, tô usando uma alça de 3 centímetros. Mas eu gosto sempre de dizer que vocês podem usar aí também, por exemplo, se você tiver uma alça de 2 centímetros, se você tiver um pedacinho de uma alça de uma mochila que tá aí perdida, você corta. Já vou selar aqui a minha alça, tá? Porque é muito importante a gente selar ela aqui, para não ficar desfiando depois. E você pode usar uma alça de algodão, você pode usar um pedaço do próprio material, fazer uma alcinha com ele também. Aqui a gente tá com zíper, tá? Eu tenho aqui 33 centímetros de zíper com folga. Tô colocando linha bege aqui na minha máquina. Lembrando que você, aqui no caso dessa estampa, poderia colocar também qualquer outra cor, né? Ela é toda coloridinha. Então, poderia ser roxo, lilás, branquinha. Mas eu vou colocar essa bege, porque aí depois eu não preciso trocar na hora que eu for fazer o viés. O acabamento interno. Então, vamos facilitar a vida, né, gente? Vamos lá. Primeira coisa. Vocês vão pegar esse aqui, retângulo de vocês, tá? Na parte que tem aqui os 32 centímetros, dobra no meio. Dobrou no meio, assim, vocês dobrem de novo. Por que que eu tô fazendo isso? Pra ficar já demarcada, que eu já marquei, tá vendo? Mas eu quero mostrar como que vocês podem marcar aí na sua casa. A caixinha de leite. Assim fica muito mais fácil. Já deixar marcadinho, pra não ficar, no final não ficar torto. Então a gente vai dobrar, eu não vou vincar, porque se eu vincar, o sintético vai ficar marcado, tá? Então você vai dobrar no meio e dobrar de novo. O meio do meio. Então, você vai encontrar aqui um quarto. Você vai pegar aqui essa pontinha, vai fazer um pique. Ó. Feito esse pique, você vai colocar aqui 2 centímetros do pique pra cá. Perdão, falei errado. 3 centímetros do pique pra cá e 3 centímetros do pique pra cá, tá? Aqui tem 4 centímetros, então é 4 centímetros por 6, certo? Isso, estando dobradinho, você já pega aqui, já tá demarcado, dobradinho. Você pode colocar um clipe se você quiser, mas já vou cortar aqui direto. A gente já corta assim, ó. Dobradinho mesmo. Facilitando a nossa vida. Ó. Certo? Já tem aqui a parte de baixo. Se você preferir, depois que você cortou, ficou com esse quadradinho aqui, guarde esse quadradinho para você usar nas próximas necessaire. Pode ser um molde sim aí para você, porque você sabe que esse é o tamanho do quadradinho que você vai ter que cortar. Se você não quiser dobrar de novo, fazer o pique, só colocar o quadradinho aqui, ó, e desenhar em volta. Mas vamos recortar aqui. Embora o meu tá marcado já dos dois lados, eu já peguei aqui, vou dobrar pra cortar juntinho. Eu vou cortar aqui na mesa, gente, porque eu acho mais fácil, tá? Prontinho, gente. Isso aqui eu não jogo fora. Eu guardo, porque eu sou daquelas que a gente pensa assim, nunca sei quando vou precisar de um pedacinho. Dá mais estampado. Dá pra fazer enfeite, dá pra fazer
puxadorzinho, dá pra inventar. Então, ó, ficamos com um quadradinho assim. Agora eu vou pegar isso aqui por cima do meu forro, por cima do meu forro, e vou passar esse desenho pra cá. Vou abaixar a câmera, porque vocês vão ver eu passando aqui junto com vocês, tá? Assim a gente faz juntinho. Ó, você pode clipar, tá? Vou colocar só um pezinho aqui, ó. É o suficiente. Aqui eu tô com o meu forro do lado avesso, tá? E tô riscando aqui, ó. Tô riscando de lápis mesmo. Não tem problema se não ficar assim exatamente certinho o forro, porque depois ele acaba se encaixando conforme a gente estiver costurando, sabe? Eu só tô arriscando pra ficar mais fácil da gente poder cortar depois. Algumas pessoas já pegam e faz direto. Depois vai e corta. Eu não gosto, eu prefiro já deixar tudo cortadinho. Mas é claro que você vai ver a forma que você se sente mais à vontade aí pra você fazer na sua casa. Lembrando, gente, se vocês fizerem essa peça, eu vou deixar o meu Instagram aqui, me marquem, que eu quero ver. Se vocês fizerem, me marquem, que eu quero muito ver como que ficou a peça de vocês. E aí eu vou saber que os meus vídeos estão ajudando vocês aí também. Ó, esse daqui eu já jogo fora, porque é de forro, pra mim já acaba não sendo tão útil. Então agora a gente vai pegar aqui, ó. Deixa eu virar aqui. Sintético. Esse lado aqui, ó, do sintético. Aqui. Deixa eu só ver aqui como é que tá a visualização, se tá bom pra vocês. Peraí só um pouquinho. Acho que aqui agora ficou um pouquinho melhor. Então, vou pegar meu zíper aqui. Grudadinho aqui. Você pode passar primeiro uma costura para depois passar a costura do forro. Porém, você também pode passar tudo junto, tá? Eu vou fazer das duas formas para vocês verem. E aí vocês vão descobrir qual é a forma melhor para vocês. Então, aqui eu vou fazer primeiro uma costura. Lembrando que o dentinho do zíper virado o rosto dele para o rosto do seu material, tá? Do direito. Direito do zíper pro direito do material. Agora eu vou pegar direito do forro no direito do meu material. Ele vai estar do avesso do zíper, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui de novo. Vou posicionar. Opa, peraí que aqui, ó, deu uma repuxadinha. Vou desmanchar esse pedacinho aqui, gente. Peraí. Vocês estão conseguindo ver bem, né? Porque tá com a linha clara. Tô usando aqui a linha 100% poliamida, tá? Também conhecida como linha de nylon. Olha, então aqui eu fiz duas costuras, ficou bem certinho, tá? Agora, a gente vai pegar essa parte aqui, ó. Deixa eu virar aqui. Tô com a minha peça aqui, meu forro tá aqui, ó, pra cá. Eu vou pegar essa minha parte do zíper aqui e vou juntar aqui, tá?
E aí, eu vou fazer essa mesma coisa que eu fiz aqui desse outro lado. Eu posso fazer primeiro esse, depois fazer esse, como eu fiz, que vocês viram. Mas também eu posso já aproveitar para otimizar o meu tempo aqui de produção. Até porque esse aqui já é uma encomenda também. E eu já vou juntar. Então, aí, eu faço uma costura só aqui, ó. Como eu tô fazendo uma costura só, dei retrocesso, tá, gente? Vocês viram, né? O outro não dei retrocesso, porque eu ia passar duas vezes. Então, já ia ficar bem arrematado uma costura em cima da outra. Aí, aqui eu vou encaixando, tá? Tem gente que prefere abrir o zíper, separar. Aqui também o zíper fica opcional, tá? Mas para não ter risco de ficar nada torto, eu particularmente gosto de fazer assim. Então, como eu falei, cada um tem o seu jeitinho de fazer, né? Hum. Agora sim, eu vou abrir meu zíper e já vou desvirando a minha peça. Dou uma puxadinha aqui, ó. E ficou assim, tá vendo? Tudo se encaixando. Agora eu vou fazer um pesponto. O que que é o pesponto, gente? O pesponto, ele é uma costura que ele pode ser uma costura decorativa, dependendo do que você estiver fazendo. Mas aqui ele não é só decorativo, ele é uma costura que ajuda a assentar a peça no zíper também. Então, não é só para ficar bonito. Essa é uma costura muito importante. Algumas peças, o pesponto ele é decorativo, até mesmo em roupa. Mas também, muitas vezes, até mesmo em roupa, em bolsas e etc., o pesponto ele é muito útil para poder assentar a peça, para poder essa parte aqui não ficar levantando, para não enroscar o cursor, entre outras coisas, tá? Então aqui a gente vai fazer um pesponto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, então eu tenho aqui acho que meio pé de máquina, tá? Dá para vocês verem aí certinho. É, eu tenho meio pé de máquina aqui que eu venho fazendo pesponto, ó. E aí ele vai fazendo essa costurinha aqui, tá certo? Essa costura, gente, é importante que ela seja muito bonita, muito bem feita, que ela não tenha emendas de preferência. E tem alguns calcador, pezinho da máquina, né? Que eles são próprios para pesponto. Principalmente para quem trabalha com roupa, né? Que é mais fininho. É, às vezes pode ser mais difícil, né? Para a pessoa poder fazer. E aí, o calcador de pesponto, ele tem um. Como se fosse uma travinha aqui, assim, que ajuda você a ir costurando sem escapar. Nem para um lado, nem para o outro. Então aí fica bem certinho. Mas, no geral, eu acho legal a pessoa conseguir fazer assim, direto, porque aí fica mais independente. Agora, gente, a gente vai colocar um zíper, um cursor, perdão. Vamos colocar aqui um cursor. Olha, eu vou colocar aqui esse cursor aqui de coraçãozinho, porque essa cliente, ela ama coração, gente. Ela é muito fofa. E eu vou colocar esse aqui, ó.
que ele tem esses coraçõezinhos aqui. Deixa eu voltar pra cá. Ó, vamos colocar o cursor. Como é que eu faço? Viro pra mim, tá? Ó, viro aqui pra mim, tá do avesso. O cursor também tá virado pra mim, tá? Vocês vão estar olhando de costas, né? Aí. E aí eu encaixo aqui uma pontinha aqui, outra pontinha aqui. Isso aqui, gente, é prática, tá? É difícil explicar isso aqui por vídeo, porque é prática. Já teve vezes de eu passar tanta raiva no começo, colocando o cursor. Pera só um minutinho, gente. Tem uma cliente ligando. Vou ter que interromper o vídeo. A gente já continua. Prontinho, gente. Desculpa ter interrompido o vídeo. Mas como eu falei, vocês, quem chegou agora no canal vai ver que lá atrás tem um vídeo que eu falei que para eu conseguir dar conta de gravar vídeo e fazer as encomendas, eu ia ter que fazer assim, fazendo a encomenda e gravando vídeo. E nesse meio tempo, gente, às vezes eu posso ser interrompida, enfim. Juntei aqui, ó. Então a gente fechou aqui. Vou juntar aqui as pontinhas. Recomendo fazer um piquezinho nas pontinhas aqui, ó. Assim fica fácil para você encontrar o meio na hora que você estiver fazendo o fechamento, tá? E não fica torto. Agora, aonde tá aberto, aqui, esse é o lado que eu vou colocar a minha alça, tá? Mas antes de eu colocar a minha alça, eu vou colocar a minha etiqueta aqui. Então, vou pegar aqui a minha etiqueta. Olha que linda, gente, a minha caixinha de etiqueta. Vou mostrar pra vocês, é muito fofinha. Esse aqui, gente, é da Camaleões Etiquetas, tá? Eles fazem etiqueta de sintéticos, diferentes tipos de sintéticos. E aí eu tenho esse modelinho aqui, para as bolsas grandes, e esse modelinho aqui. Mas eles têm muitos outros modelos também. Não sou patrocinada, tá, gente? É porque realmente eu gosto muito deles. Porque a durabilidade, a qualidade, o preço, tudo vale muito a pena. Até agora, dos lugares que eu procurei, que eu encontrei eles, foi o melhor pra mim. Então aqui eu dobrei minha etiquetinha. E aí eu vou costurar ela aqui com vocês. Ó, vou encaixar aqui. Fazer uma costura. Chegando aqui, confirma pra ver se tá tudo certo no seu lugar. E eu vou vir mais devagar, porque como eu falei, eu tô com a agulha número 14. E eu fico um pouquinho insegura às vezes, sabe? Quando eu tô com o número 14. Quando é tipo 18 pra frente, eu já acho mais difícil de quebrar. Agora 14, eu já usei bastante ela aqui com outras encomendas. Ó, vou selar aqui também, tá? Pra ficar bem certinho aqui. Aí por isso que às vezes eu gosto de ir devagarzinho. E, por exemplo, se você estiver fazendo essa peça na máquina doméstica, mesmo que você esteja costurando um tecido fino, mas quando chega nessa parte que junta a camada de etiqueta, passa pelo zíper, é bom ter um pouquinho de cautela, sabe? Pra não estragar a máquina. Imagina, gente, se estraga a máquina, que nem pra mim que trabalho com isso, eu choro. Mesmo sabendo que vai arrumar, eu choro, porque eu falo, ai meu Deus do céu, estragou minha máquina, vai atrasar minhas encomendas. Então já a gente não quer que isso aconteça, né? Então, o que a gente puder ter de cuidado é bom. Aqui, gente, tô com viés TNT, tá? Pode ser um viés também de Bonion. Mas e não é um TNT normal, tá? Esse aqui é um viés industrial. Tô com ele aqui. E eu vou usar ele aqui. Então, ó, encaixei. Aqui não tem segredo, tá, gente? E falar bem a verdade,
Se eu não quisesse colocar viés nessa peça, o material não desfia, não tem problema. Só que também não fica tão bonito. Então aí tem aquela coisa, né, gente? Eu gosto de fazer uma peça bem bonita. Então, não, tudo acaba, mesmo não tendo a necessidade por não desfiar, porque nem o sintético e nem o nylon emborrachado vão desfiar, né? Só que com viés, fica muito mais bonito. Se você não tiver viés, você pode fazer viés do próprio material, cortar uma tirinha aí, ó. Que nem, por exemplo, aqui eu tô 2,5 centímetros. Se você quiser, pode cortar uma tirinha de 3 centímetros e fazer com o próprio material. Então, eu sempre gosto de reforçar isso, porque às vezes, gente, não dá pra esperar tá tudo perfeito pra gente começar. Então, a gente tem que começar com o que tem. Se a gente não tem, a gente inventa, entendeu? Ó, voltando aqui. Abrir pra juntar os cantinhos, tá? E aí a gente vai fechar aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Lembra daquele pique? Olha como aquele pique é importante, ó. Peraí. Deixa eu só encaixar aqui pra vocês conseguirem ver melhor. É que o meu ficou bem pequenininho. Não sei se vocês vão conseguir ver. O meu pique, ele tá bem aqui, ó. Bem aqui no meio. Então, eu sei que eu tenho que encaixar esse daqui bem aqui, junto com esse. E o forro também, ele vem encaixando. É que o meu forro, ele tá passando um pouquinho pra frente, vocês não estão conseguindo ver exatamente. Mas aquele pique me ajuda a me direcionar aqui, ó. Aí, como eu falei, vocês já sabem também, né? A minha máquina não tem corte automático, então eu vou fazendo, já vou cortando aqui. Olha aqui, ó. Esse aqui dá pra ver melhor. Tá vendo? Ó. Aqui, meu pique, ele vai, conforme eu abro aqui, ó, com as mãos, ele vai encaixar certinho aqui, ó. Tá vendo? Só que eu não vou costurar aqui ainda. Por quê? Agora eu vou colocar a alça. Então, ó, do lado ao contrário, do lado que meu zíper tá aberto, ó, porque meu zíper ele fecha daqui pra cá. Então, desse lado aqui, eu vou encaixar a alça. Bem por aqui por dentro, ó. Se você sentir dificuldade, o que que eu faço? Que me ajuda muito. Deixa eu subir aqui, peraí. Aqui. Se você sentir dificuldade de encaixar a alça, a gente vai colocar aqui um clipezinho. Olha, não fico sem isso aqui, tá? Isso aqui pra mim é tão importante quanto linha. Não dá pra ficar sem. Clipezinho aqui. Não é nem tanto por essas peças, tá, gente? É porque às vezes pra poder fechar a bolsa. Enfim, eu gosto muito de usar o clipe. Eu sei que tem gente que não gosta. Já falei, repito, né? Cada um tem um jeitinho. Mas eu gosto muito. O clipe facilita demais. Então, aqui, ó, já tá tudo encaixadinho, tá vendo? Ó a minha alça aqui dentro. Encaixada. Aí agora eu só vou passar uma costura pra prender. Aqui. Tudo certinho. Tirar essas linha pendurada. Desculpa, gente.
Eu tô com sede já e eu tô sem minha garrafa d'água aqui do meu lado. E eu bebo muita água o tempo inteiro. Você que tá me assistindo, me conta. Você também gosta de costurar e sempre tem a garrafinha do lado? Eu gosto de ter a garrafinha do meu lado, gente. Ou se você não costura, você trabalha com outra coisa. Tem a garrafinha do seu lado aí? Trabalha no computador, ou você trabalha fazendo algum outro tipo de artesanato. Sempre deixa a garrafinha por perto. Só não tá aqui agora porque eu tinha acabado de esvaziar ela e não enchi ainda. E coloquei ela pra lá. Gente, aqui eu tô passando viés, tá? Ó, tranquilo, né? Ó, retrocesso, começo, final. Esse aqui, gente, eu ia gravar um short. Porque é muito tranquilo de fazer. Mas eu vou colocar lá na playlist, começo por aqui. Se você chegou nesse vídeo sem ser pela playlist, chegou por algum outro meio, dá uma olhada naquela playlist. Comece aqui. Por quê? Como é uma peça simples, e eu quero ensinar de tudo um pouco para vocês aqui no canal, por isso eu fiz essa playlist. Porque se você tá começando na costura, se você tá meio perdido, não sabe se gosta, se não gosta, se acha fácil, se acha difícil. Então, ou até se você já é experiente, mas quer peça fácil de fazer, aquela playlist Comece por Aqui é a playlist para você realmente começar. Como se fosse ali num curso mesmo, né? Então, primeiro módulo, Comece por Aqui. Porque aí ali, gente, são peças tudo simplesinho, sabe? Para poder fazer. Coisinha básica. Como, por exemplo, a necessaire. Vamos desvirar? Melhor parte de desvirar necessaire. Amo. Gente, ó, antes de desvirar, deixa eu mostrar. Tudo certinho, tá? Aqui você pode queimar as pontinhas com o isqueiro. Depois eu vou tirar direitinho. Mas pra não ficar muito extenso aqui, vamos já desvirar essa peça linda. Vamos ver como é que ficou. Essa necessaire, pinha. Lembrando que, ó, vou desvirando e vou arrumando aqui os cantinhos, tá vendo? Vai ficar tudo assim, ó, bem bonitinho. Olha que lindeza, gente. Olha isso. Vou mostrar do outro lado que vai estar melhor, porém, pra vocês verem. Por isso que eu gosto de fazer os quadradinhos. Porque aí não fica um mais alto, outro mais baixo. Olha, tá vendo? O mesmo tanto que tem aqui, ó. Tá bem certinho. Tá vendo? Olha esse coraçãozinho, que fofinho. Vou terminar de arrumar aqui. Se você quiser, você pode dar uma vincadinha nela aqui. Assim, ó. Pra poder ficar bem certinho. E olha que linda. Gente, eu escolho esse material de forro porque ele é fácil de limpar. Eu amo maquiagem. Eu sujo muito minhas necessaire. Então, assim, o material emborrachado, ó, passou uma buchinha, já era, tá? Então, eu gosto muito de pensar nisso quando eu vou fazer também os produtos para as minhas clientes, como vocês já viram aqui também, o que que eu penso para poder escolher o material. E olha só, aqui a etiquetinha. E é isso. Gostaram, gente? Me conta aqui nos comentários o que que vocês acharam dessa necessaire. Me conta se vocês gostaram. Que outras estampas vocês gostariam de ver aqui? Uma estampa de flor, uma estampa de coração, uma necessaire lisa. Se vocês gostariam de ver eu fazer essa necessaire em outro material, me falem aqui também. E até o próximo vídeo. Me contem aí o que que vocês acharam, hein, que eu quero saber. Lembrando, se fizer, me marca lá no Instagram. Tchau, gente!